As unidades de conservação são importantes instrumentos para a proteção do patrimônio natural e preservação da biodiversidade. O Brasil possui hoje mais de 700 unidades protegidas, mas ainda é preciso avançar. Qual é o caminho para se criar uma unidade de conservação? É possível unir a preservação da natureza com a promoção da cidadania e com o desenvolvimento? Isso é o que nós vamos saber agora com a professora do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Deisiane Delfino, e a analista e coordenadora regional do Instituto Chico Mendes, Andréa Lamberts. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Obrigada. Andréa, para a gente começar a entender melhor esse assunto, o que é uma unidade de conservação? Qual a definição desse conceito? Unidade de conservação é uma área protegida, decretada ou criada por lei pelo poder público, tanto federal, estadual ou municipal, e que, dependendo da sua categoria, ela permite uma série uma gradação de usos. Diferentes utilizações. De diferentes tipos de utilização. A gente vê assim, uma unidade de preservação. Isso significa que a população ela pode ter acesso ou não? Como é que isso funciona? Dependendo da categoria, né? A gente tem desde categorias mais restritivas, que permitem apenas a pesquisa científica e ações de educação ambiental, como as estações ecológicas e reservas biológicas. Temos também dentre outras tantas, temos parques nacionais, os parques, né, que aí já permitem o turismo, além dessas outras atividades, até mesmo, por exemplo, as áreas de proteção ambiental, conhecidas como APAs, né, cujo objetivo maior é o ordenamento territorial. Né, nessas o acesso é mais restrito? Não, nessas o uso é bem mais intenso. Né? Inclusive cidades dentro podem estar localizadas inteiramente dentro de APAs. A gente tem também uma categoria bastante importante, a reserva extrativista, né, que ela tem como objetivo principal preservar o modo de vida de populações tradicionais extrativistas e dos recursos por eles explorados, né, que seja de forma sustentável, que eles tenham continuidade, que seja possível continuidade desse tipo de exploração. É positivo essa utilização pelo público em geral, para áreas de lazer, esporte, turismo? Ele traz benefícios na preservação do meio ambiente? Qual a sua opinião sobre isso? Com certeza, ele traz muitos benefícios no momento em que o público em geral tem a possibilidade de conhecer as belezas naturais, de estar em contato com a natureza. É uma forma de conscientizar para a necessidade da preservação também. Com certeza. Só que tem que ser de uma forma, tem que ser uma forma regrada, né? Ela não pode ser um turismo predatório. Ela tem que ter as normas, né, regulamentadas através do instrumento que a gente chama de plano de manejo. Professora Deisiane, hoje essas unidades de preservação no Brasil que recebem público, elas possuem uma infraestrutura adequada? É preciso melhorar ou talvez essa nem seja a intenção? Como é que está isso hoje? Depende da categoria, né? Como a Andréa falou, a gente tem duas grandes categorias de unidade de conservação, onde de um lado você tem as de proteção integral, onde são utilizadas somente para educação ambiental e para pesquisa, e de outro lado as de uso sustentável, né? Onde você vai ter essa interação maior com as comunidades tradicionais, com as comunidades que vivem dentro dessas unidades, né? Nós sabemos que algumas unidades ainda precisam evoluir bastante em questão de infraestrutura, né? Mas dependendo do objetivo de criação dela, é mais interessante adotar uma determinada infraestrutura ou não, né? E como é que funciona esse processo de criação de uma unidade de preservação? Ele precisa partir do governo ou também o cidadão ou mesmo instituições e organizações podem ter essa iniciativa? Ele pode partir das duas vias, né? Tanto a iniciativa pode ser governamental, quanto pode ser da sociedade, né? Se um grupo de pessoas ou uma instituição, elas podem propor estudos para a criação de uma unidade de conservação. Como é que funciona esse processo? Ele é demorado, de certa forma burocrático ou não? Olha, ele passa por... Primeiro tem que ter esse start, né? Que pode ser tanto da sociedade quanto do governo. Né? No caso da sociedade, eles podem fazer uma solicitação, no caso, se a unidade de conservação for federal, ao ICMBio,
né? Ou então ao Estado ou municípios, né? E aí são feitos estudos para ver se vale a pena criar uma unidade naquela região, que categoria que ela seria. Quais são os critérios para se criar uma unidade? Beleza cênica, presença de espécies ameaçadas, presença ou não de espécies para extrativismo. E aí tem que ter também estudos socioeconômicos, né? Porque se uma área muito restrita é criada numa região que tem muitas pessoas, né? Uma atividade econômica mais intensa, isso aí também não é desejável, né? Então tem que ter estudos econômicos, socioeconômicos da região também. E aí, com o processo todo instruído, no caso das federais, a gente precisa também de algumas, tem que verificar junto com a FUNAI se não tem terra indígena, tem que... Alguns outros órgãos... Longo, é um processo longo. Não é tão longo, simples assim, né? É um processo longo. Às vezes, o governo do estado também tem que estar de acordo com a criação, né? Então, assim, é um processo bem longo, assim. Professora Desiane, como é que estão distribuídas essas unidades de preservação no país? Elas estão mais concentradas ali no norte ou no centro-oeste, ou elas estão bem distribuídas? Como é que funciona? Eu acredito que, dentre as federais, a gente tem aí uma distribuição meio equitativa, né? Eu estudo mais as unidades de conservação situadas na zona costeira, né? No bioma de Mata Atlântica. E é onde a gente consegue visualizar os maiores conflitos de usos e de proteção de determinados ecossistemas, de determinadas espécies, porque... Até um dos biomas mais ameaçados do país. Sim, é o que... hoje nós temos remanescentes, né? O bioma Mata Atlântica se reduziu significativamente na costa brasileira, e o estado de Santa Catarina tem uma área considerável ainda, né? Nós temos também aqui unidades de conservação federais e estaduais que ajudam a proteger os remanescentes do bioma Mata Atlântica, e a zona costeira é uma das que mais apresenta os conflitos, porque é onde estão concentradas as maiores indústrias, os portos. A maior parte da população urbana do Brasil está situada na zona costeira, porque as maiores cidades estão nessa região. Então, esse impacto das atividades econômicas e da própria urbanização é que traz a necessidade da criação de determinadas unidades de conservação para poder minimizar os impactos, né, e proteger esses ecossistemas que estão ameaçados, ou no caso das reservas, para promover a sustentabilidade de determinadas comunidades, como as comunidades pesqueiras, as comunidades extrativistas, que precisam sustentar, né, a economia que vai dar sustento à sua família. Então, a criação das unidades colabora para a própria sustentabilidade econômica. É uma importância grande ali. Inclusive, essas unidades, elas podem ser utilizadas para recuperar áreas degradadas? Você tem existe o documento, toda unidade de conservação ela tem que elaborar o plano de manejo, né? Então, a partir de um bom diagnóstico elaborado sobre a área, você vai determinar no plano de manejo determinadas diretrizes e ações para gestão da unidade de conservação, que vai incluir atividades de educação ambiental, minimização dos impactos ambientais, no caso das APAs, que são as que eu estudo mais especificamente, ordenamento do uso e ocupação do solo, né, na região de influência da unidade de conservação, e até mesmo a recuperação de áreas degradadas, com recomposição de ecossistema, enfim. Nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo e a gente volta em seguida, então, com o nosso debate, hoje falando sobre a gestão de unidades de conservação ambiental no Brasil. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a gestão de unidades de conservação ambiental no Brasil. Nossas convidadas são a professora do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Desiane Delfino, e a analista ambiental, Andréa Lamberts. Andréa, você participa então do Instituto Chico Mendes, um instituto que ele é recente, né? Foi criado há apenas 5 anos, mas que tem aí um papel importante na criação e na gestão dessas unidades de conservação. Além, na verdade, dessa questão da criação, qual o papel que o Instituto desempenha? Bom, o Instituto Chico Mendes, ele, como você falou, ele foi criado em 2007, ele desmembrou do IBAMA. As atribuições hoje do ICMBio eram atribuições antes do IBAMA,
né? Então, em 2007 foi criado esse novo instituto que cria, implementa, gere as unidades de conservação federais e também tem a questão da fiscalização ambiental, né, em relação à proteção dessas unidades de conservação. Então, assim, o ICMBio tem poder de polícia ambiental. E além disso, ele tem o objetivo também de trabalhar com a questão das espécies ameaçadas de extinção, né, na preservação da biodiversidade. Então, assim, em nível federal, quem elabora as listas de espécies ameaçadas, os planos de ação nacional para as espécies ameaçadas de extinção é o ICMBio. Aqui no estado, quantas unidades de conservação nós temos hoje, em Santa Catarina? A gente tem 16 unidades de conservação federais, com exceção das reservas particulares do patrimônio natural, que em Santa Catarina somam 58 atualmente. O ICMBio, ele trata das federais, né? Trata das federais e, no caso das particulares, ele que dá faz todo o trâmite para os proprietários que têm interesse em transformar sua propriedade ou parte dela numa reserva particular. Então, o ICMBio também trata de todo o trâmite para que isso seja feito e realizado, e apoia também a gestão dessas unidades de conservação. Professor André, além das unidades federais e particulares, aqui em Santa Catarina a gente também tem as estaduais, né? Quais seriam essas unidades? Sim, nós temos acho que hoje entre 10 e 20 unidades de conservação estaduais, eu não tenho agora o número exato, mas as mais conhecidas e aqui próximas de nós são o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, né, e temos aqui na ilha também o Parque do Rio Vermelho, né, que também é uma unidade de conservação estadual. E distribuída pelos municípios, a gente tem algumas unidades de conservação municipais, que aí são geridas pelo próprio órgão municipal. Aqui na Grande Florianópolis, nós temos 5 unidades de conservação federais também, além dessas 2 maiores estaduais, né, que são a Estação Ecológica de Carijosa, aqui na ilha, uma área, né, com uma significativa parcela de manguezal, a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, a Reserva Extrativista do Pirajubaé, a Área de Proteção Ambiental da Anhatomirim e a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, que fica entre a região centro e sul litoral de Santa Catarina. A gente não tem áreas muito extensas em Santa Catarina, são áreas, se comparar com outras do país, elas são menores. Sim, se compararmos com biomas lá da Amazônia, né, que a gente tem uma faixa contínua gigantesca, nós temos fragmentos. Então, aqui na ilha, por exemplo, nós temos várias áreas de manguezais, mas a Estação Ecológica de Carijosa e a Reserva Extrativista do Pirajubaé que cuidam mais dessas 2 áreas pontuais isoladas de manguezal, né? A unidade mais extensa que nós temos aqui é a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, que engloba 9 municípios, né, na sua extensão. Então, são mais de 156 mil hectares de área de proteção ambiental gerida por essa unidade de conservação, que vai do sul da ilha de Florianópolis até o município de Sara, na verdade, agora até Balneário Rincão, que é um novo município, né? Que seria uma reserva aquática. Não, ela é uma unidade de conservação com área terrestre e marinha. Ela incorpora a área de dunas, de restinga, de manguezal, tem uma área de manguezal ali em Laguna, e também a área marinha. Ela foi criada principalmente em função da proteção da espécie da baleia franca, que visita o nosso litoral, mas também com a função de promover o ordenamento territorial ao longo dessa faixa litorânea que é incorporada pelos 9 municípios, né? Que é uma área que desde a década de 70, com a construção da BR-101, vem sofrendo aí um processo de urbanização mais acelerado, principalmente nos balneários, com recepção de turistas, construção de segunda residência ou residência de turismo, complexos hoteleiros, né? E vem enfrentando aí o impacto dos problemas urbanos desde a década de 70. Então, existe aí um conflito também com mineração, com pesca predatória, são alguns dos conflitos que a APA da Baleia Franca enfrenta hoje em sua área. André, essa APA da Baleia Franca ela engloba vários municípios e existe ali um projeto, né, de gestão integrada com esses municípios justamente para enfrentar essas dificuldades que a professora estava explicando para a gente. Como é que funciona essa gestão integrada? Então, toda unidade de conservação, ela é previsto que ela tenha um conselho gestor.
O conselho gestor dele faz parte órgãos públicos e a sociedade civil. No caso da APA da Baleia Franca, ela possui um conselho gestor bastante atuante, possui representantes desses 9 municípios e de vários setores que têm representação. Esses representantes, eles são membros da sociedade civil, de instituições públicas, do poder público? Como é que eles são escolhidos? A cada 2 anos ele é renovado. Né? E no caso da APA da Baleia Franca, 1/3 dos representantes são instituições governamentais de qualquer esfera, o outro terço da sociedade são ONGs ambientalistas e o outro terço da sociedade civil, se tiver. Sim, é isso mesmo, é que é paritário, né? Então você tem que ter, são 42 instituições que compõem esse conselho da APA da Baleia Franca e a distribuição é paritária, então você tem que ter o mesmo número de representantes do setor de usuários, do setor das ONGs ambientalistas e do setor público, sendo aí contemplado pelas esferas federal, estadual e municipal. Né? E aí dentro desses 3 setores você tem representação dos 9 municípios, com associações comunitárias, associações comerciais e industriais, prefeituras, órgãos ambientais, o IFAM, o IBAMA, o ICMBio, todos esses têm cadeiras, as universidades têm cadeira no Conselho Gestor. É importante então essa união para que esses problemas que são comuns aí a todos os municípios, às vezes existe até um conflito de interesse, né, na resolução desses problemas, para que esses conflitos sejam negociados? Sim, esses municípios eles possuem recursos comuns, que foi o que uniu, né, na criação da APA da Baleia Franca, e também tem conflitos comuns provenientes dessas atividades econômicas que eu citei anteriormente. Então, o conselho gestor ele funciona como um mediador de conflitos, então os conflitos são trazidos para dentro do conselho, né, são discutidos empreendimentos de impacto ambiental, atividades de impacto ambiental e até mesmo o futuro, o desenvolvimento dessa área. Então, a APA da Baleia Franca ela se constitui numa oportunidade para que esses municípios possam promover um desenvolvimento realmente sustentável, né? Pensando aí na conservação dos recursos naturais, na ordenação e uso do ordenamento e uso do solo de forma mais equilibrada com a conservação dos recursos naturais. Então, o que é necessário talvez é aproximar mais os municípios. Nós temos pouca representação dos órgãos municipais no conselho, aproximar mais esse diálogo entre APA, conselho e municípios, para que a gente possa realmente promover essa gestão integrada e aí transcender de um planejamento local, municipal, para um planejamento regional. Assim também como transcender de um planejamento de curto prazo, de 4 anos, que é o equivalente a uma gestão municipal, para um planejamento de médio e longo prazo integrado, né, regional. Com certeza, planejamento, na verdade, é a palavra-chave, é o que precisa realmente ser feito e ser seguido, né? Bom, esse assunto é um assunto bastante complexo, mas eu espero que nesse período do nosso programa a gente possa ter esclarecido um pouco mais, né? É um assunto importante. Eu agradeço a participação de vocês e, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente que agradece. Agradeço também a oportunidade. E o Conexão Pública de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais debates, sempre sobre a administração pública. Até lá!